Bem-vindo ao podcast Afronautas, um programa que nos conecta automaticamente ao mundo da tecnologia. E hoje nós temos mais novidades porque abordaremos sobre como os traders se protegem do mundo digital. O nosso convidado de hoje vai aqui nos explicar como realmente tem sido a sua experiência dentro desse mundo e já vou dizer o nome dele, é Jacinto Mwambumba. É trader, ele é CEO da Jacamba Academy, é também o fundador do Clube F e do Clube dos Traders. E eu sou Ariadne Marimona e estarei consigo a conduzir este foguete até no espaço. Olá, Jacinto, seja muito bem-vindo ao podcast Afronautas. Olá, Ariete. Eu sou Jacinto Mwambumba, trader e educador financeiro. E hoje eu estou aqui no Afronautas para nós falarmos sobre o risco que os traders têm dentro da internet, principalmente no que tange às operações de trading e como eles podem se proteger. Muito bem, o Jacinto vai nos contar sobre a sua experiência, mas é assim, antes disso, nós queremos aqui que vocês deem um clique aí, um like é importante, se subscrevam no canal. Sobretudo, nós estamos presentes no Facebook, Instagram, no LinkedIn. É só você pesquisar por podcast. Aliás, podcast Afronautas é aqui, mas você, nas nossas redes sociais, você basta pesquisar por Afronautas, você nos encontra. E temos também o nosso site, que é o www.afronautas.com. Se subscreva agora mesmo no nosso canal. Jacinto, como é que tem sido a sua experiência? Ou como é que foi o seu sonho para chegares até esse mundo de trader? Bem, é uma história muito louca, se posso dizer, porque, na verdade, ser trader não foi o meu sonho. Eu trabalho com TI também, trabalho com tecnologia, sou um fã de tecnologia e durante o meu percurso, né, como jovem e tudo mais, eu conheci o mercado financeiro enquanto trabalhava num cyber. Por quê? Porque eu sempre fui alguém curioso, que gostava muito de investigar, saber como é que as cenas funcionam e desde criança sempre estive ligado à internet. Então chegou uma fase que eu estava a estudar e precisava também pagar as minhas contas, tudo mais. Então não tinha experiência necessária para entrar no mercado de trabalho. Então me apareceu uma oportunidade para trabalhar num cybercafé. E foi aí onde eu dei início praticamente a tudo sobre aquilo que eu atuo hoje. Então, como é que foi? Como é que eu conheci o trading e tudo mais? Enquanto trabalhava, né, eu pesquisava na internet e eu via vídeos de pessoas fazerem dinheiro simplesmente estando no computador. Tipo, também via pelos filmes. Por acaso tem um filme muito famoso que foi lançado acho que em 2011, que é o Lobo de Wall Street. Então, aquele filme... Esse filme, prontos, anda por aí, Não, ser muito falado. É um filme muito, muito inspirador, principalmente para quem para quem já está no mercado e já viu este filme, sabe do que eu estou a falar. Então, naquela de navegar na internet, ver como é que as pessoas fazem dinheiro e tudo mais, sempre procurar maneiras de melhorar. Eu achei algumas corretoras, né? Corretoras, elas funcionam como se fossem banco. Elas intermediam a nossa negociação. Do mesmo jeito que nós temos uma conta no BAE, nós temos uma conta numa corretora. Eles nos ligam ao Banco Central e a corretora nos liga no mercado principal, que é o mercado financeiro. Então, eu vi algumas pessoas operarem. Então, surgiu uma curiosidade de aprender como é que as pessoas fazem dinheiro só com o telefone. Tipo, what? Então, eu pesquisei, encontrei algumas corretoras, encontrei algumas pessoas também que conhecem a matéria, fui me juntando, fui aprendendo com eles, mas eu lembro de ter começado mesmo a operar com uma corretora chamada XM. Aquela corretora, eu não tinha dinheiro para depositar, eu não tinha dinheiro para começar a fazer as operações e tudo mais. Então, aquela corretora, ela oferecia um bônus de boas-vindas, ou seja, quando você cria a conta naquele banco, naquela corretora, certo, ela te dá um bônus para tu fazer as tuas primeiras operações. Então, quando eu comecei, acho que deram um bônus acho que de $30, sim, na altura era 30. Eu lembro de ter feito 2 operações. A primeira operação
me deu um lucro de aproximadamente 80 e tal dólares. Na altura, isso é em 2019, o dólar acho que estava valendo em Kwanza 400, 400 e tal, 450, 460. Então, naquela altura, eu havia feito 80 e tal dólares que equivaleram a 40 e tal mil. 40 e tal mil. Eu fiquei tipo, eu consegui fazer 80 e tal dólares em menos de 5 minutos. Mas antes de eu ter essa reflexão, eu já havia feito outra operação, onde perdi também tudo. Então, fiquei tipo, eu consegui ganhar 80 e tal dólares em menos de 5 minutos e ao mesmo tempo consegui perder tudo. Quer dizer, se eu não fizesse a segunda operação, eu estaria com lucro, eu já teria o dinheiro, poderia sacar, estaria na minha conta e tudo mais. Então foi algo que me fez perceber que realmente funciona e que é algo real, porque não só por eu ter tentado, por eu conhecer pessoas que já vivem também desse mercado e ensinam e estão sempre em comunidades e tal. E então foi aí onde eu decidi, não, é isso que eu quero fazer. Então foi aí como é mais ou menos assim, né? Como eu comecei a minha história no mundo do trading. Então foi daquela que a primeira experiência levou-te a perder, não é? E Tudo não que te eu tinha. arrependeste? Não se arrependi porque eu vi que eu consegui fazer. Então se eu consegui e perdi, quer dizer que eu não tinha experiência nem conhecimento, mas eu consegui. Então, com experiência eu poderia fazer mais. Então foi isso Então, que nesse caso, Jacinto, começaste propriamente com quanto? a operar. Certo. Bem, como eu disse, a corretora deu um bônus de 30 dólares. Eu não sei se na altura era 30 ou 50. Acho que a memória me falha mais. Se Para for... abrir a conta não precisas colocar nenhum valor. Não precisa. Na altura não precisava. Não sei se ainda continuam a dar o bônus. Na altura não precisavam. Então eles ofereciam, você criavas a conta, fazias o registro completamente, eles te davam um bônus de 30 dólares. Então, esses 30 dólares você não poderia tirar. Sim. É só para você mesmo operar e ver como é que o mercado realmente funciona. Então, comecei com 30 dólares, na altura equivaliam uns 15 ou 14 mil kwanzas. Boas. Muito bem. E durante essa tua trajetória, não é? Quais são as dificuldades que foste enfrentando? Losses. Digo losses porque losses nós no mercado, ou principalmente os traders, nós chamamos disso de perda. Loss é quando você faz uma operação e você sai no negativo. Então, nós consideramos isso um loss, uma perda. E é muito comum os traders perderem, né, dinheiro, seja pouco, seja muito, porque depende muito do perfil do investidor ou perfil do trader. Existem 3 perfis. Existe o perfil que é o mais arriscado, que é o scalper. O scalper é alguém que consegue fazer muito dinheiro e também perder muito dinheiro em fração de segundos, que é menos de 5 minutos, em menos de 1 minuto, pode haver operações e consegue fazer muito dinheiro. A outra é os day traders. Day traders são pessoas que fazem operações que podem abrir uma operação de manhã, podem fechar tarde, depois de 1 hora, 2, 3, ou até mesmo o dia seguinte. E temos os swing. Swing são os traders que podem manter uma operação por mais de 1 mês, 2, 1 ano e tudo mais. Então, Sem pararem nos losts. não, sem parar. Não, pode ter loss. Por exemplo, Durante o mês. Sim, pode. Não, a operação fica aberta durante o mês, estando positivo ou negativo. Então, isso depende muito de como, tipo, na verdade, o resultado só é dado quando a operação é fechada. Ou seja, você pode fechar a operação com perda ou com ganho. Isso depende muito de você. Mas se estiveres a perder e o mercado não está favorável, podes aceitar perder o pouco que tu já estás a perder. Caso o mercado esteja favorável para você, vá a favor das suas operações, tu podes continuar ou podes fechar no positivo. Muito bem. Olha que já começaste a contar um bocadinho sobre como funciona a atividade de um trader, mas há uma questão que não se cala. Quem é propriamente um trader? Bem, um trader é um comerciante. O trader é um comerciante, ou seja, é o indivíduo que opera no mercado financeiro procurando lucros com as suas operações. É isso que eu posso falar sobre um trader. Muito bem. E quanto às vossas atividades, não é que disseste que ao abrir a conta vocês conseguem ter algum bônus para poder continuar a fazer ou começarem a fazer as operações. Sim. Após esse período vocês colocam dinheiro. Como é que funciona? Bem, o processo de depósito, né?
As corretoras, elas precisam... É como se fosse uma conta custódia. Nós temos aqui em Angola, acho que agora se ouve muito falar sobre contas custódias devido à Bodiva. Certo. Então, as contas dessas mesmas corretoras, elas servem como conta custódia. É uma conta que serve para você fazer investimentos. Ou seja, se eu quiser operar no mercado financeiro, eu devo estar associado a uma corretora, porque essa corretora é que interliga as minhas negociações com o mercado financeiro. Então, tendo conta nessa corretora, ele me disponibiliza também uma conta custódia, onde eu preciso depositar um determinado valor que eu aceito que esse valor eu estou disposto a perder, como também não. Mas se eu tiver em mente que realmente estou disposto a perder, ou seja, é o primeiro pensamento que um trader ou investidor deve ter. Se vai investir em alguma coisa, deve estar consciente que pode perder. Então, esse dinheiro que nós depositamos pode ser 100 mil, ou 100 dólares, 200, 500 e tudo mais. E você consegue fazer as operações com este valor. Não que você vai usar todo ele de uma vez, Sim. mas sim tem, você pode dividir por parcelas. E vai crescendo. E vai crescendo. Também vai decaindo, caso as operações não saiam conforme. Muito bem. E qual é o principal objetivo, não é, de um trader a comparar com um vendedor de ativos financeiros? Não percebi. Qual é o principal objetivo de um trader comparando com um vendedor de ativos financeiros? Bem, um trader, como eu disse, né, é alguém que está no mercado procurando lucro. Ele também vende ativos e compra ativos financeiros, porque o trader não se baseia simplesmente... porque você tem que saber o que estás a fazer, tem que saber o que estás a comprar. No trading é negociado moedas, commodities, índices sintéticos e metais. E também ações. No trading é negociado tudo isso. Tudo isso depende da corretora, o banco é que oferece. Você pode negociar ouro, pode negociar uma moeda em relação a outra, pode negociar metais, pode negociar ações de uma empresa tipo a Tesla, o Facebook, tudo isso você encontra no mercado. Então, não há diferença entre um trader e um vendedor de ativos, porque eles exercem a mesma função. Muito bem. E já agora, não é, o trabalho de um trader que funciona no mundo virtual, é assim, não é? Uhum. Que funciona no mundo virtual, com esse desenvolver da tecnologia, o passo a passo agora temos muita coisa desenvolvida. Como é que tem sido o vosso trabalho? Bem, eu agradeço, por acaso, por estar nessa época do campeonato, se assim posso dizer, porque antigamente, nos anos de 1990, 1960, porque o trading já existe há muito tempo. E antigamente, para fazer uma simples operação, você tinha que ligar no teu corretor, ou seja, na corretora, no banco, olha, eu preciso comprar o euro, eu preciso comprar o dólar. Você ligava e essa toda negociação era feita de forma manual. Você esperava um ticket, esperavas uma ordem, esperavas ligar ao banco para confirmarem e tudo mais. Mas agora, com o desenvolvimento das tecnologias, é tudo mais fácil e tudo mais digital. Agora é 100% digital, se posso dizer. Eu posso simplesmente pegar o meu telefone, depositar o dinheiro na minha conta custódia e fazer as operações sem necessidade de ligar na corretora para confirmar. Então, atualmente, tem sido muito mais fácil em relação aos anos atrás. Por isso que eu disse, agradeço por estar nessa geração, né? Porque estamos mais avançados. Então, é benéfico para nós. Depois não tem como não agradecer. Por os cotas até hoje continuam a dizer. Antigamente era melhor. Antigamente. Não Sim, nós estamos aqui a agradecer também a nossa época. Agradecer. Pronto, já a tecnologia está desenvolvida, temos as coisas mais facilitadas, né? Aí é tudo na hora. Mandou uma mensagem na hora, está a ligar, não precisa ter que andar uma distância. Não precisa. Eles dizem antigamente andava uma distância, tinha que mandar uma carta, mas nós atualmente as coisas estão completamente muito diferenciadas. Não é? O que é propriamente o que é análise de mercado e por que é importante para um trader? Bem, a análise de mercado é a principal coisa que um trader deve fazer antes de fazer uma negociação, né? Ele tem que sentar, principalmente alguns traders preferem fazer isso no domingo, porque no domingo o mercado financeiro está fechado, ou seja, por estar fechado ele consegue ter um relatório da semana passada, tem um histórico, porque existe lá o gráfico. O gráfico muita gente realmente não entende o que é realmente o gráfico, né? Mas eu costumo explicar assim nos meus alunos. O gráfico é a representação do preço de um par de moeda ou um determinado ativo, ou seja, a partir do gráfico nós conseguimos ver a prévia, o que é que aconteceu antes, e podemos especular o que pode acontecer, porque um trader é alguém que especula. Certo. Então, com o gráfico nós temos essa
Consegue fazer esse estudo, né? Sim, conseguimos fazer esse estudo. Então, é muito importante um trader fazer uma análise do mercado antes dele estar aberto. Por quê? Porque ainda ele permite tomar decisões. Ele consegue achar, não, o mercado na semana passada estava em alta, estava em baixa, estava em vez de alta, em vez de baixa. Então, como é que poderá ser essa semana? Ele consegue especular o que vai acontecer. Porque a análise do mercado não se baseia simplesmente na análise técnica, que é fazer aquela marcação bonita, ver qual foi a tendência da semana e tudo mais. Temos também a análise fundamental. A análise fundamental, eu acho que é uma análise muito importante no mercado. Por quê? Porque todos os ativos, por exemplo, o euro, o dólar, eles não são, ou seja, não são simplesmente moeda descentralizadas. Eles pertencem a um determinado país. O euro pertence à Europa, o dólar pertence aos Estados Unidos e tudo mais. Então, o que é que eu quero dizer com isso? A análise fundamental, ela se baseia nas informações ou seja, no estado, na saúde financeira daquele país. Por exemplo, se nós vemos que o dólar ou os Estados Unidos o dólar está em baixa, há desvalorização no mercado. E se acontecer alguma coisa nos Estados Unidos, como aconteceu, acho que em 2020, 2021, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Certo. O que é que você espera quando dois países estão em guerra? Você aceitaria ir para lá, tipo, fazer turismo e tudo mais? Óbvio que não, né? Claro que não, né? Então, o que acontece? Sim. Quando um país não tem o turismo, não tem... Ou seja, a sua moeda não está a ser comercializada, não está a ser usada dentro e como fora, então ele desvaloriza. Então, o que aconteceu? Quando houve a guerra, o mercado, ou simplesmente as moedas da Rússia e da Ucrânia, elas perderam valor. Por quê? Devido à guerra. Sim. Porque não tinham como. Então, e a guerra também influenciou no estado da saúde da moeda desse mesmo país. Então, para os traders que, na altura, operaram a moeda da Rússia e da Ucrânia, e por acaso venderam, né? Eles tiveram muito retorno. Por quê? Porque durante esse período, essas moedas todas tiveram só em desvalorização devido à guerra e tudo mais. Então, é isso que os traders fazem. Eles conseguem olhar para a situação, para a saúde financeira de um determinado país e saber o que pode acontecer no mercado. Então, por isso que eu disse, é muito importante o trader ter ou fazer análise do mercado muito antes de começar as suas operações. Muito bem. Então, os traders também podem prevenir os problemas, por exemplo, aqui estamos aqui, em presença da desvalorização do Kwanza, não é? Existe alguma possibilidade de prevenir isso, de continuar a ir para o pior? Olha, eu não sei como responder essa questão, né? Mas uma coisa que nós os traders, por acaso, achamos muito engraçado é que quando nós abrimos o gráfico, por acaso a moeda Kwanza, ela também está incluída no mercado financeiro. Mas quando nós abrimos o gráfico do Kwanza em relação ao dólar, é uma coisa muito feia. É uma coisa, se posso dizer, uma coisa muito feia em relação aos outros gráficos. Então, praticamente, o mercado angolano não tem liquidez. Ou seja, a moeda dentro do mercado não tem liquidez. Então, nesse caso, podemos aqui considerar que os traders, é preferível que os traders trabalhem mais com dólar ou euro? Sim, nós por acaso trabalhamos mais com moedas estrangeiras em relação às moedas nacionais. E as principais são? O euro, o dólar, a libra esterlina, o iene japonês, e entre elas. Tem muitas aí que nós usamos. Ok. Existem algumas aplicações que vocês utilizam em Portugal, já que o vosso trabalho é feito mais nas partilhas? Sim. Existe sim. Por acaso, para nós fazermos as operações, como eu disse, nós precisamos de estar associado a uma corretora, que serve como um banco. Então, se nós tirarmos ainda, ou seja, vamos deixar de lado o termo corretoras e focar como é que os bancos funcionam. Normalmente, quando nós abrimos uma conta no banco, por exemplo, o Banco Buy, ele nos disponibiliza de uma conta e uma aplicação, que é o Buy Direito. Certo. Então, as corretoras também fazem isso. Cada corretora disponibiliza de uma conta e uma aplicação para que você consiga fazer essas operações, mesmo elas estando no outro continente, você consegue fazer isso. Ok. E como é que funciona? Quais são os tipos de estratégias de negociações que um trader pode desenvolver? Existem inúmeras estratégias, inúmeras mesmo, mas
Dentro do nosso mercado, que é que eu não estou incluído, as mais famosas temos o Price Action, que é a ação do preço. É uma das estratégias mais antigas e até hoje ela é usada porque todas as outras estratégias que vieram se basearam do Price Action. Temos o Smart Money Concept, que é o dinheiro inteligente. É um conceito de estratégia que se baseia em como os big players movimentam dinheiro no mercado financeiro. Big players, estamos a falar de empresas de grande porte e tudo mais. E temos o ICT. A ICT também é uma estratégia que derivou-se do Smart Money, por ser uma estratégia inteligente. Então, ele vem com o intuito de saber como os big players pensam. Então, no momento posso citar essas três. E claro que existem várias estratégias que durante... Se algumas pessoas fizerem pesquisas, poderão encontrar também. Boas, é assim, eu acredito que também quem deve estar do outro lado a assistir sabe que a prática faz a perfeição e quando queremos fazer alguma coisa precisamos ter também a noção sobre o que vamos fazer. Então, quais são os pontos necessários ou o que é que realmente alguém precisa para se tornar num trader profissional e de sucesso? De sucesso. Uhum. Bem, para já, né? Começar no trading, qualquer um pode começar. Por exemplo, eu sair de uma área distante, para estar onde eu estou, praticamente não tem requisitos mínimos. Tu só precisa de ser alguém disposto a entrar no mercado, ter uma idade, por exemplo, algumas corretoras só permitem com 18 anos para cima. Então, tu podes começar no trading, mas se tu queres ser profissional, tem sempre a tendência de passar pelas formações, passar pelo estudo, ter um mentor ou fazer parte de uma comunidade. Isso é muito importante para um trader que quer ser alguém bem sucedido nesse mercado. E já agora quem falou sobre a mentoria, o mentor e também informações, vamos tocar agora já para a Jacamba, não é? Okay. A Jacamba Academy, que é propriamente a Jacamba Academy. A Jacamba Academy é uma academia que foi fundada por mim, mas um amigo que agora se encontra em Portugal, o José Serrote, no intuito de capacitar mais pessoas dentro desse mercado e realmente trazer o conceito de trading de uma forma verídica. Porque muita gente, quando ouvem a seguinte frase, ganhar dinheiro na internet, eles Certo. associam a muita coisa, principalmente a pirâmides, porque acho que aqui há alguns anos teve uma onda de pirâmides, então as pessoas quando ouvem sobre ganhar dinheiro na internet associam a muita coisa negativa. Então, nós criamos essa academia em 2021 ou 20, se não me engano, com o intuito de capacitar mais pessoas e trazer essas pessoas para o mercado financeiro. Boas, muito bom. Então é sobre a pirâmide, eu também fico a ouvir muito falar sobre isso. As pessoas têm medo, não perdi meu dinheiro, não sei o quê, eles controlaram os primeiros a entrar, depois os últimos, pronto, já era. Então quais são os principais perigos cibernéticos que os traders enfrentam ao operar online? Os principais perigos, né, é sempre a exposição de dados. Ou seja, quando nós estamos expostos à internet, há sempre aquela tendência de ter fuga de informações. Sim. Fuga de informações, há sempre... Ou seja, o trading... É difícil não escapar dessa. Com o avanço da tecnologia, não é? Agora tudo é 100% digital. Isso facilita os traders, os investidores e também os famosos golpistas ou os hackers, assim posso dizer. Então, por ser algo totalmente online, então eles têm a tendência de invadirem as contas das pessoas e fazerem toda aquela burocracia de tirar o dinheiro das pessoas e tudo mais. Mas, graças a Deus, né? Quem trata disso, na maioria das vezes, são as corretoras. Não que eu diga que são seguras, porque nenhum sistema é seguro. Então, as corretoras, no ato de nós tirarmos as contas, elas têm sempre a tendência de validar a nossa identidade. Por exemplo, alguém pode ter acesso às nossas contas, mas essas pessoas não conseguem fazer nenhum tipo de movimentação. Por quê? Porque para fazer uma movimentação, seja de levantamento ou depósito, é necessário uma verificação de identidade. Algumas corretoras optam por como é que chama o bloqueio facial, o PIN, a senha, a palavra passe. E além disso, também elas recomendam fortemente que ativem
ou a autenticação de dois fatores. Então, com esses meios, elas garantem muita segurança dentro das suas plataformas e não só. Quando alguém é invadido, eu acho que isso já não tem a ver com a corretora, mas sim com A responsabilidade é do de quem usuário. tem a conta. Sim, de quem tem a conta. Ok, muito bom. Então, agora, quanto a isso, qual é a melhor forma de se proteger desses ataques cibernéticos? Conforme eu disse, né? A melhor forma de se proteger, depois de ter criado a conta, depois de ter configurado tudo, o que tu podes fazer, né? O que as pessoas podem fazer para se proteger é usarem mesmo a autenticação de dois fatores. Eu uso e eu acho que é a mais segura. E também devem tratar de criar contas em corretoras que realmente oferecem essa segurança. Não simplesmente... porque existem muitas corretoras fraudulentas. Tem que verificar se é uma corretora regularizada, se é uma corretora que já está no mercado pelo menos há mais de 5 ou 10 anos, porque isso garante confiança. Porque uma corretora que começa há menos de um ano, te pede os teus dados e tudo mais, isso aqui também pode ser um risco, porque essas informações podem ser vendidas. Então, nós devemos ter muito cuidado com isso e também acesso aos dispositivos. Nós não podemos usar qualquer dispositivo para nós fazermos as nossas operações, porque existe... Tem que ser único. Tem que ser um único, porque existe, por exemplo, eu não posso pegar o teu telefone e negociar lá, porque eu não sei se o teu telefone tem um sistema ou seja, tem um keylogger que consegue captar minhas palavras-passe e tudo mais, e depois acessa a minha conta por intermédio do teu telefone. Então, esses são os riscos que os traders correm. Então, eu recomendo fortemente usarem a autenticação de dois fatores, usarem simplesmente um dispositivo para fazerem as suas negociações e saber sempre a corretora que está a usar, para saber se essa corretora é regularizada e se permite também ter um desbloqueio com o rosto, e isso facilitaria muito a segurança. Muito bom. Já passou por isso? Por uma invasão dos hackers? Infelizmente, não. Felizmente não. Felizmente não. Pronto, ainda bem que estás fora disso. Então, existe, além disso que acabaste de mencionar, usarem um dispositivo único, não é? Que não vão lá mexer daqui e dali. Existem mais outras formas de os traders se protegerem desses ataques cibernéticos? Sim. Eu acredito que a maioria dos ataques, né, nem sempre são feitos dentro da conta do cliente, mas sim muito antes ou seja, são feitos fora. Por quê? Por que eu digo isso? Porque eu vejo sempre reclamações do tipo: eu fui burlado porque pediram para mim enviar dinheiro numa determinada conta. Tá a ver? Então, o que esses atacantes fazem? Eles influenciam você a tirar o dinheiro da tua conta e depositar na conta deles com promessas, até mesmo com ameaças, porque os hackers são capazes de tudo. Então, eu também não digo hackers porque os hackers são todos maldosos. Não, existem vários tipos de hackers, ou seja, dentro dessa palavra há uma classificação. Certo. Tem os que atuam em prol do bem, tem outros que atuam de má vontade. Então, não confundem que não estão a vir hackers, todos hackers. Não é nada disso que eu quero dizer. Então, bom, já ia aproveitar de fazer as amizades. Pronto, basta dizer um alô, já está hackeado. Então, é mais sobre isso. É saber, por exemplo, uma corretora, um funcionário de uma corretora nunca vai te ligar para te pedir os teus dados da tua conta. Então, quando houver uma situação do gênero, o que tens de fazer simplesmente é ignorar ou bloquear a pessoa e tudo mais. Porque numa corretora te liga: olha, Ariete, eu preciso da tua senha e do teu e-mail para mim poder aceder à tua conta e tudo mais e te ajudar com o problema que tu estás a enfrentar, estás a ver? Então, eles não fazem isso. Quando acontecer algo do gênero, é porque estás perante a um golpista. Deixa-me lá tocar no ponto da Jacamba Academy. Okay. Disseste que fundaram que é para poder tornar real o trabalho dos traders. Né? Tem uma história de um conhecido que também começou a fazer essa cena de traders, não é? Perdeu dinheiro, conforme disseram, que controlam por pirâmide, não é? Tem os que entram primeiro e tem os que entram depois e o dinheiro depois fica. Não é? Como é que olha a questão desse pessoal que acaba perdendo o dinheiro dessa forma? Será que essas corretoras que utilizam essas plataformas não são certas? O que eu posso dizer é o seguinte: as pirâmides, elas não estão ligadas com o trading. Não estão ligadas com o trading. Algumas podem simular que estão, mas não. O que é que realmente acontece?
As pessoas criam plataformas de investimentos, né? Prometem, principalmente as pirâmides. As pirâmides, todo mundo sabe como é que funciona uma pirâmide, que são os primeiros, que lucram mais e tudo mais. O conceito que eu tenho aqui, essas pessoas, elas vêm no mercado, seja o mercado angolano ou qualquer país que elas funcionam, Sim. elas usam um tipo de esquema, ou seja, o seguinte esquema, olha, nós vamos atuar nesse país prometendo essas percentagens, mas nós queremos atingir, por exemplo, 1.000 milhões, estás a ver? 1.000 milhões de dólares no total para eles. Então, o que é que eles vão fazer? Sim. Eles vão ter a paciência de receber os primeiros investidores. Os primeiros investidores vão pagando a porcentagem para eles, eles vão receber, vão pagar. E esses investidores vão trazer mais e vão pagando e tudo mais. Enquanto eles pagam para eles, o budget deles também está a crescer. A meta deles está chegando nos 100 Claro. milhões, 200, 300, 400, 500 e tudo mais. E quando eles atingem os 1.000 milhões, né, ou os 100 mil milhões que eles projetaram, eles fecham simplesmente a plataforma. E essas plataformas só fazem 24 horas, ok? Como é que funciona? 24 horas de Essas não são verdadeiras, não é? Sim, essas não são verdadeiras. Numa corretora vai abrir hoje e amanhã fecha. Não funciona assim. Então, as pirâmides elas são feitas mesmo assim para enganar as pessoas. As boas que devem ser utilizadas levam mais ou menos quanto tempo? Calma aí, é mais pirâmides. Não, estamos aqui a falar das plataformas. Sim, esse que eu estou tentando te explicar. As pirâmides não têm nada a ver com o trading. Ou seja, Está fora disso. o investir na internet não está Certo. ligado simplesmente com trading, também não está ligado simplesmente com pirâmides. São coisas totalmente diferentes. Então, não posso dizer que, olha, que a pirâmide X é a melhor, porque não deixa de ser uma pirâmide. A qualquer tempo ela vai cair. Já as corretoras são diferentes. As corretoras elas atuam em benefício dos seus interesses com os clientes e vice-versa, estás a ver? Então, eu não posso dizer o mesmo das pirâmides. Ok, pirâmides, trader, isso tem alguma relação com criptomoedas? Não, olha, a única relação, o que eu acho que pode-se considerar relação é o meio com que elas usam para tratar do dinheiro. Ou seja, as pirâmides ou as pessoas que fazem o golpe, eles preferem trabalhar com criptomoeda por ser algo descentralizado. Algo descentralizado é algo que não tem dono e não tem controle. Por exemplo, se eu faço o envio da minha carteira para a sua carteira, ela vai passar por vários processos que quando tentarem rastrear não conseguem encontrar de onde realmente saiu esse dinheiro. Então, as pessoas podem saber assim, ou seja, você pode saber que fui eu que te enviei, mas quem vê o histórico da transação e tentar saber de onde veio, realmente não vai descobrir. Então, os golpistas usam criptomoedas porque facilita também na lavagem de dinheiro e tudo mais. Então, esses são temas que nós, com o tempo, nem vamos chegar lá. Muito bem, o nosso tema aqui é sobre como os traders se protegem dos ataques cibernéticos, não é? Ou então do ambiente digital. Qual é a melhor forma de identificar que esta plataforma ou a corretora é confiável, que se Sim. pode utilizar? Isso que eu disse há pouco, nós temos que saber o histórico dessa corretora, onde é que elas atuam, quanto tempo e quais são os seus interesses com os clientes, estás a ver? Então, nós sabendo dessas informações, nós conseguimos perceber se elas são regularizadas ou não. Tem que estar mais de 5 anos. Bem, aqui eu uso, né? Pelo menos está há 15 anos no mercado. 15 anos. Aqui é a Exness, por acaso. Eu sou parceiro deles e atual representante aqui em Angola também. E é uma corretora muito boa e que eu posso dizer que eles estão no mercado, eles trabalham não só em Angola, mas em maior parte do mundo, então eles são sim confiáveis, totalmente confiáveis. Muito bem, o nosso convidado do dia, Jacinto Mwambumba, está há mais de 5 anos neste mercado como trader. Ele vai nos contar quantos milhões já fez, qual é o segredo. Mas antes disso, você precisa se subscrever agora mesmo neste canal, dá o like, partilha. Nós estamos presentes no Facebook, em Instagram, no LinkedIn. Basta pesquisar Afronautas, você nos encontra aí um clique, tim, você nos encontra. E também temos o nosso site www.afronautas.com.
afronautas.com. Qual é o segredo? Vamos aí à nossa conversa. Prontos, então, nos fale mais um bocadinho sobre como tem funcionado a vossa academia, a tua academia Jacamba, e tem o Clube F e o Clube dos Traders. Certo. Ok. Bem, a Jacamba Academy, como eu já havia dito, é uma academia que forma traders, ou seja, nós pegamos traders do zero e nós formamos para o mercado financeiro. E o que acontece? Depois desses traders passarem por uma formação, eles podem optar, por exemplo, nós recomendamos sempre que os traders tenham ou façam parte de uma comunidade. Então, para isso, eu criei o Clube dos Traders. Ou seja, depois de tu passares pela formação, porque Que é da Jacamba? Sim, que é da Jacamba. Por isso que quando os traders passam na formação, eles têm sempre a necessidade de querer crescer mais, porque na formação simplesmente eles não aprendem tudo. Tem coisas que eles precisam desenvolver com o tempo, porque é um ano, claramente que você não vai conseguir ser um profissional. Há quem possa, né? Que quem dedicar 24 horas por dia, é algo que não digo que é impossível, mas é difícil. Então, para isso eu criei o Clube dos Traders, por quê? Porque quando alguém termina a formação, ele precisa estar no meio que falam sobre isso. Precisa estar com pessoas que almejam a mesma coisa, precisam de estar com pessoas que querem o mesmo resultado. Então, o Clube dos Traders, a função principal é essa, é unir o maior número de pessoas em prol de um objetivo significativo para eles. E como é que funciona o Clube F? O Clube F é o clube financeiro, porque além de trader que sou, eu também estou ligado a finanças, nesse caso a educação financeira. Certo. Então, as pessoas que eu formo sobre educação financeira, como lidar com dinheiro, como proteger, multiplicar e tudo mais, eles também precisam do acompanhamento, porque são hábitos que claramente uma formação de um mês também não vão conseguir manter. Então eles precisam de estar no meio também que lhes ajude a crescer nesse sentido. Então eu criei o clube financeiro. Vamos lá entender agora. Na Jacamba Academy, dão formações de quê? De ser um trader? De ser e também de trader, de finanças. educação financeira, sim. E tem mais alguma formação? Tem informações de marketing digital, tráfego pago e entre tudo outras. Que é sobre fazer dinheiro. Tudo que está no digital, né? O que ajuda uma pessoa a ter uma presença no digital, nós temos. Boas. Então, para quem faz sobre educação financeira, passa para o Clube F. Vai para o Clube F. E quem faz para de trader, vai para o Clube dos Traders. O Clube dos Traders. Muito bem. Como é que tem sido a sua experiência? Bem, foi um processo... Quais são as dificuldades que tiveste até aqui? Para criar os clubes. Certo. Os 3 pontos. Os três pontos, né? Okay? Desde a Jacamba e os clubes. A princípio, quando criei a Jacamba, acho que eu só cheguei a dar algumas aulas que eu dava eram online, não eram aulas presenciais. Mas eu como formador, né, queria me conectar mais com as pessoas, queria saber, porque não só me conectar, alguns alunos que viam, eles diziam, olha, eu preferia fazer uma aula presencial, porque há muita gente, porque eles já tentaram fazer muitas aulas e foram burladas e tudo mais. Então eu disse, se eu quero realmente trabalhar e mostrar que isso é algo que funciona e é algo real, então eu tenho que dar essas informações presenciais para me conectar melhor com as pessoas que querem aprender e tudo mais. Então, a princípio começamos com a primeira turma no meu bairro mesmo onde eu vivia. Tinha alguns centros, fizemos algumas parcerias, fomos dando as aulas e tudo mais. E depois fomos expandindo. Atualmente, nós já formamos mais de 17 turmas de trading e estamos ainda crescendo. Muito bom. Daí até aqui, quantos milhões? Quantos milhões? Daí até aqui, porque há quem não acredita, então. É um número que não pode ser dito? Não, na verdade, o trading ele pode pagar muito. Ou seja, o trading, para quem realmente sabe ou quem realmente vive isso, sabe que o trading pode pagar mesmo muito quando você é alguém dedicado, quando você é alguém que tem disciplina, quando você é alguém consistente. Então, o que eu posso dizer é que o trading dá muito dinheiro, mas também, né, ele tira. Porque quando você não segue a regra, você perde o jogo. Muito bom. Durante um período de um ano, um trader pode ganhar mais ou menos quanto?
Bem, um trader num período... Isso, como eu disse, isso vai depender. O trading eu vejo como uma renda variável. Uma renda variável por quê? Porque hoje eu posso fazer $100, amanhã eu posso perder 50, depois da manhã eu posso fazer 200 e tudo mais. Certo. Então, Estando mesmo nessa balança, de nessa perder, balança, ganhar, perder, perder, ganhar. ganhar. Fechando Eu, um ano, quanto é que dá? eu conheço traders que fazem 3 a 4 milhões por mês. E são traders que têm a mesma caminhada que eu, então 3 a 4 milhões por Para mês. cheirar bilhões. Nada. 3 vezes 12 dá um valor assim, sabendo que tem meses também que saem no negativo. Então, contudo, chega a ser mesmo uma renda variável, mas que dá dinheiro, ele dá. Muito bom. Então, dali até aqui, não é, nessa trajetória toda, já formaram mais de 17 turmas, Certo. não é? O que é que contas sobre estes jovens que vocês já formaram? Também estão aí desenvolvidos? Bem, graças a Deus, sim, né? Digo que uma parte parou no caminho, outra parte teve outros objetivos e alguns não se viram realmente que era o lugar deles também. Porque muita gente entra com a motivação de ter mais dinheiro, mas esse tipo de motivação é algo que a qualquer momento pode sumir se realmente não é aquilo que tu queres fazer. Bem, nós já formamos muitas pessoas, né, que hoje então fazem parte do clube dos traders e por acaso também estão bem, embora não ganhando todos os dias, mas eles sentem e têm aquela certeza que algum dia isso vai dar certo. E quando começa a dar certo, é só vida boa para eles. Então temos muita gente aí que até então conseguem. Vi muita gente que desistiu também por falta de tempo, porque o trading... Ou porque viram resultados a demorar, né? Sim, viram resultados a demorar e também é algo que a princípio vai te roubar um pouco de tempo, porque você precisa estar mais focado no gráfico, a entender realmente o comportamento e saber como é que ele funciona. Então, se você tem muito dinheiro, mas pouca experiência, você não consegue fazer dinheiro, porque o que você vai ter é o valor para investir, mas não sabes como investir. Então, por isso que eu dedico primeiro às pessoas a aprenderem e terem pelo menos 1 a 2 horas para estarem com a tela, entenderem o comportamento do mercado e tudo mais. Se tivesses que melhorar alguma coisa nesse trabalho de trader, qual seria? No trabalho de trader, ok, bem, algo que mexe muito comigo, algumas vezes é a disciplina, porque o trading é uma das áreas que realmente requer que uma pessoa seja totalmente disciplinada, porque, conforme eu disse há pouco, se você quebrar a regra, você perde o jogo. Então, o trading se baseia muito disso. Digo disciplina por quê? Porque no trading, os $100 que eu posso fazer por dia, eu posso fazer em 5 minutos. Então, fazer em 5 minutos, você tem que aceitar que você já alcançou a tua meta e precisa deixar para lá e realmente fazer, ou seja, seguir no dia seguinte. Muitas das vezes, nós não conseguimos fazer isso. Acordei, peguei o telefone, fiz uma operação, deu $50, tá bom. Vamos sentir satisfeito. Vamos sentir que, tipo... Não é suficiente. Não é suficiente, ou seja, até fiz tão rápido. fechar o dia, fechou 1 milhão já aqui. Fiz tão rápido, deixa eu tentar fazer mais. Então, naquela de você querer tentar fazer mais, você acaba perdendo. Não porque você não sabia como fazer, mas simplesmente porque você quebrou a regra. Muito bom. Então, qual é o conselho que deixas para todos os traders iniciantes, não é? Até para aqueles que também já estão um bocadinho mais avançados, que precisam ter em conta? Bem, o conselho que eu dou é que sejam disciplinados e sejam consistentes. Porque a disciplina no trading é a chave e a consistência é que te leva realmente ao sucesso. Se tivesse milhões aqui a serem despejados a chover, o que é que farias? Eu devo fazer isso. Prontos, nós encerramos mais assim o episódio do podcast Afronautas com Jacinto Mwambumba, trader, e nos contou sobre a sua experiência neste mundo e como acontecem realmente os ataques cibernéticos e como devem se proteger quando se faz parte deste mundo de trader. Hoje foi tudo, traremos mais novidades num próximo episódio. O que você não pode se esquecer é agora mesmo de comentar, compartilhar e nos acompanhar em todas as redes. Basta pesquisar por Afronautas em um clique, você nos encontra. Até a próxima!